Fala galera, beleza? Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Bruca no Quebec. E o vídeo de hoje... A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente conseguiu o nosso CSQ no meio da pandemia. Então a gente vai falar para vocês como foram as provas de francês, que quem fez foi a Bruna, como a gente fez para dar entrada no CSQ, a gente pediu para o governo do Quebec, né? E que mais? Acho que é isso. Tem mais alguns detalhes que a gente vai contar durante o vídeo. Então, não sai daí, quem não é inscrito já se inscreve no canal, faz o que mais? Deixa aquele like! É like. E bora pro vídeo. Esse canal tem parceria com a Kiwi Education. Se você tem interesse em estudar ou imigrar para o Canadá, Entre em contato com eles direto pelo nosso link que está na descrição do vídeo. venha viver esse sonho. Bom, gente, então, bora lá. Vou contar um pouquinho para vocês como era o nosso plano inicial. O nosso plano inicial, a gente veio para estudar, então o plano era estudar um ano, depois eu ia pedir o PGWP, que seria de mais um ano, porque o college era só de um ano, e durante esse um ano eu trabalharia e aí eu ficaria elegível para o PEC Trabalho. E aí sim, fazendo as provas de francês, no meio do caminho, a gente daria entrada no CSQ. Só que tudo não é do jeito que a gente acha que vai ser, né? Não, nem um pouco. Então, o que aconteceu? Na verdade, na época, qualquer profissão poderia dar entrada no CSQ. Se você tivesse um ano de trabalho em qualquer profissão e ter feito a prova de francês, o de escutar e o de falar, e ter atingido o nível mínimo exigido, que é o B2, que é intermediário avançado, você já poderia dar entrada no PEC Trabalho. No nosso caso, a gente não ia fazer pela Bruna, porque a ideia era ela chegar aqui e estudar. Porque como o francês dela ela tinha estudado um ano só no Brasil, o francês. Muitos anos atrás, Em de chegar aqui... 2013, 14. 14, é. Então, a ideia principal era ela estudar, que foi feito. Ela chegou e já começou a estudar. Porém, ela conseguiu um emprego. Um mês estando aqui, depois de um mês de chegada, eu comecei a trabalhar. Exatamente. Então, ela trabalhou ela acabou completando um ano de trabalho antes que eu. Trabalhadeira essa menina, né? Coitado. Então, então mudou um pouco o plano, porque tipo, ia ter que estudar um ano, depois trabalhar mais um ano. Só que ela já começou a trabalhar antes. Então você começou a trabalhar em abril, eu acho, de 2019. Então ela trabalhou de abril até novembro. Março. Porque a gente chegou em fevereiro, eu comecei em março. Então ela começou de março a novembro. E aí a gente mudou de Montreal para Quebec. E aí aqui em Quebec ela chegou e já comecei a trabalhar começou também. a trabalhar de novo. E aí ela trabalhou mais o período que faltava e aí ela completou um ano que precisava. Porém, Nesse período, como a gente já sabia que eu estava quase pronta para fazer a prova, que a gente já sabia, então já que você é mais... ia completar um ano de mais trabalho rápido, antes que eu. Então vamos se preparar para a prova. Então aí eu comecei a ir estudando especificamente para a prova. Exato. Eu já fiz a prova, o TCFQ, 2 vezes. Então já sei os macetes, né? O que precisa para você fazer, para você atingir o nível B2, né? O que você precisa usar de gramática, como você deve usar as frases e por aí vai. Então a gente começou a estudar. Eu falei pra ela, Bruna, vamos fazer a primeira, que foi a de falar. Faz pra você ver como é a prova, sem pressão nenhuma. Se passar, passou. Se não passar, não passou. E a gente foi lá, marcou e... Você acha que não teve pressão? Teve pressão. Você, a pessoa aqui você se pressiona. Então eu vou deixar aqui o link do lugar onde a gente fez a prova, aqui em Quebec. A gente não, né? A Bruna. E aí a Bruna foi lá e fez a prova. Fiz a prova, eu lembro que já estava na pandemia, a gente já estava com a máscara, tudo, e no dia da prova, que foi o de conversa, tinha o vidro lá, a mulher pediu para baixar, ainda bem, né, porque senão ia ficar bem mais difícil de falar com a máscara.
E ela fica gravando o que eu tô falando e tal. Mas foi legal. Exato. E aí ela fez a prova, e aí a gente voltou pra casa, ficou lá toda, ai, porque eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, tava Sofri. toda chororô. Aí uma bela noite, estamos em casa e chegou no e-mail dela o resultado da prova. E a galera ela- procura! Ficou muito doida, ficamos muito doidos. Então de primeira ela conseguiu o B2. Então essa foi a primeira vitória Aí não foi fácil. no processo do CSQ. Então ela já estava se aproximando de 1 ano e já tinha o B2 no speaking. E aí faltava então o De escutar. de escutei. escutar. Aí a gente foi lá, marcou novamente a prova. Esse foi um ponto da estratégia. Ela não fez as duas provas no mesmo dia. Então falei, vamos fazer uma primeiro, que a gente tem tempo, depois você faz a outra. E aí, como foi a prova de escutar? Era no computador, cada um ficava com o seu foninho, e aí vai passando as perguntas, você vai respondendo e tal. O legal dessa é que já sai na hora, né? Já sai na hora, o o resultado. já sai na hora. E aí eu fui, nossa, tava chovendo pra caramba aquele dia, lembra? Eu levei, não lembro nem que comeu ontem. Aí eu levei ela lá pra fazer a prova, fiquei esperando no carro, chovendo pra danar, porque eu não podia entrar por causa da pandemia. Aí ela voltou, fez uma gracinha lá. Como que foi sua gracinha? É verdade, eu acho que não deu. E aí depois eu escrevi na minha mão lá o resultado, daí eu abri pra ele e falei, vê aqui se deu ou não. Daí ele... Aí tava escrito B2. E aí tinha uma quantidade, um nível também, era 300, pra prova de escutar, você tem os níveis lá, até de 0 um exemplo, de 0 a 10 é A1, de 10 a 20 é A2 e por aí vai. Não são essas os números, valores, porque a mas gente é só, não lembra. só para vocês entenderem. Então aí deu certo, né? Você conseguiu o B2 nas duas provas e já tinha completado 1 ano. Porém, Aí eu joguei tudo pra ele. Toma, faz o que você quiser com isso, que eu não entendo mais nada agora. porém, tudo tava muito fácil, né? Fácil entre aspas. Por quê? Bem quando a gente tava, na verdade acho que ela tava esperando para completar 1 ano de trabalho, o maravilhoso governo de Quebec resolveu mudar a regra. Ai, é Então, verdade. Antes da gente aplicar, você tinha que trabalhar 1 ano em qualquer profissão e ter a nota B2 nas duas provas. Só que a nova regra, ela era o seguinte, você tinha que trabalhar, eu acho que 2 anos, e não era em qualquer profissão. Era em certas profissões, as profissões do NOC A, 0 A e B. E aí, o primeiro emprego dela, como era na fábrica, não valia. Eu falei, que beleza, hein? E por causa da pandemia também, a gente tinha feito a solicitação para o meu PGWP, só que estava demorando. A gente pediu em março de 2020 e saiu só em outubro de 2020. E foi bem no meio desse período que a gente deu a entrada no CSQ. E aí o problema era, como que eu vou poder provar que eu estou trabalhando se eu não tenho uma permit de trabalho válida? Porque a nossa já tinha expirado e a gente estava esperando o visto do PGWP ser aprovado para a gente receber a nova permit. Eu falei, mas não é fácil não, viu? Enfim, conversei com um amigo meu, Hugo, muito obrigado, a gente fuçou no site lá da imigração e a gente achou uma brecha falando de pessoas que estavam em status implícito e a gente escreveu uma carta explicando toda a nossa situação, porque não era justo a gente cair na nova regra se por culpa do governo, não culpa, mas por causa da demora do governo em dar a nossa permi nova, a gente ia acabar caindo na regra nova e não era muito justo. Mas enfim, fizemos a carta, tudo bonitinho, juntei toda a documentação necessária para o CSQ e a gente enviou. E aí depois de 4, 5 meses, a gente ligava lá direto. A gente fez a prova de valores, né? Tem uma prova de valores, então na verdade quando a gente aplicou, você juntava toda a papelada, mandava para o escritório de imigração do Quebec, que é lá em Montreal. Eles iam receber, analisavam, se tivesse tudo certinho, eles mandavam o link para a gente fazer a prova de valores quebecois.
fizemos a prova. Foi bem fácil, foi porque a gente tranquilo. fez no computador em casa. E eu lembro que você acabou de fazer a sua, eu comecei a fazer a minha. E são perguntas óbvias, assim. É um bem videozinho que fácil. passa e ele pergunta, tipo, nada a ver. A cor da blusa da mulher, azul ou verde? Não, é umas coisas bem básicas. Bem simples. É. Tipo, cada vídeo tem umas 3 opções. Normalmente, lendo as opções, você já sabe qual é a resposta certa. E aí tem um vídeo também introdutório, e aí depois que você assiste o vídeo, fica bem tranquilo de responder. Então, se você está se preparando para pedir o CSQ, que agora eu sei que mudou um pouco, é tudo online e tal, não sei se ainda tem a prova, provavelmente tem. Não se preocupe, a prova é Tranquilinho, mamão com açúcar. E, gente, foi isso. Então, depois que a gente fez a prova, passou mais um tempo, a gente ligou lá e eles confirmaram que o CSQ tinha sido aprovado e tava tudo certo. Então, a terceira batalha tava ganha. A primeira batalha, prova de francês, a segunda, a outra prova de francês e o CSQ. Pra chegar, só pra você me lembrar alguma coisa e pode ajudar alguém também. Pra chegar ao nosso CSQ, o que é que eu ficava ligando de vez em quando lá pra Era isso, poder... a gente ligava, depois da prova, a gente ficava ligando para saber se já estava aprovado ou não. Aí a gente ligava até que teve uma vez, ela falou, não, já está aprovado, aí a gente recebe em casa. Foi isso. Ah, tá. E aí, depois dessa aprovação, a gente esperou um pouco e chegou o CSQ em casa. E aí, com o CSQ, a gente deu entrada no federal. Quando que chegou o nosso CSQ? Não lembro. Mas eu lembro que foi quase um ano, porque foi, eu acho que março do ano passado. Porque... Eu vou falar. Por aí, porque eu dei entrada no RP em março do ano passado. Então chegou mais ou menos por aí mesmo, fevereiro do ano passado, 2021. Então foi isso, gente. Foi assim que a gente conseguiu o nosso CSQ durante a pandemia. Algumas mudanças, esse medo de ter pego uma mudança de regra no meio do processo, mas graças a Deus deu tudo certo. Não deixe de assistir o nosso próximo vídeo, que vão ter novas informações. Bom, gente, então é isso. Essa foi a nossa história de como a gente conseguiu o nosso CSQ. Agradecemos mais uma vez pela companhia aí de assistir os vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, Se inscreva no canal, não perca tempo. Clica aí logo. Clica no sininho também para todos os dias que a gente colocar vídeo, você já vê também. E não deixe de deixar aquele like. não deixe de deixar. Não deixe de deixar. Puf, explodiu na cabeça. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Beijo.